Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Luciano do Mecanicad e essa é uma videoaula de SolidWorks 2016. Pessoal, vamos estar criando um projeto, modelando os componentes peça por peça e no final fazendo a montagem. Peço que vocês criem uma pasta com o nome caminhão e dentro dela outra pasta com o nome componentes, ok? Vamos começar abrindo um arquivo novo de peça. Em peça, clico em OK. Na aba Esboço, clico em Esboço. Vamos selecionar o plano superior. Em linha, clico nessa seta e vamos selecionar a linha de centro. Clico nesse ponto. ESC, dimensão inteligente. Clico nessa linha e teremos uma cota de 150 milímetros. Damos um OK. Ferramenta linha. Clico nesse ponto. Vamos criar o perfil da nossa peça. ESC, dimensão inteligente. Clico nessa linha, 30 milímetros. Clico nessa linha e na linha de centro, 26 milímetros. Clico nessa linha com a linha de centro, 40 milímetros. Damos um OK. Espelhar entidades. Vamos selecionar todas essas linhas. Clico nessa caixa. Clico na linha de centro e damos um OK. Ferramenta círculo. Vamos criar dois diâmetros. ESC. Vamos pressionar a tecla Ctrl. Clico nesse círculo e nesse outro círculo. Igual. Damos um OK. Dimensão inteligente. Clico nessa linha. E nesse ponto, 20 milímetros. Clico nesse ponto e nesse outro ponto, 20 milímetros. Clico nessa aresta e nesse ponto, 6 milímetros. Clico nesse ponto e nesse outro ponto, 28 milímetros. Clico nesse círculo, 4 milímetros. E damos um OK. Na aba Recursos, ressalto base extrudado. Vamos digitar nessa caixa 8 milímetros. Damos um OK. E confirmo. Assistente de perfuração. Vamos selecionar furo com rebaixo. Em padrão, clico nessa setinha DIN. Tipo, venho aqui nessa setinha. Vamos selecionar cabeça redonda. Vamos marcar essa caixinha exibir dimensão. Em diâmetro menor, 5,5. Diâmetro maior, 10. E na altura do rebaixo, com 6.
clico em posições, seleciono essa face, vou posicionar onde eu quero criar os furos, ESC, dimensão inteligente, clico nessa aresta e com o ponto do furo, 10 milímetros, clico nesse ponto e nesse outro ponto, (110 milímetros), damos um OK, pressiono a tecla Ctrl, clico nesse ponto e no ponto da origem, horizontal, damos um OK, confirmo. Assistente de perfuração, vamos criar outros furos com rebaixo, utilizando os mesmos padrões e normas. Vamos mudar aqui o diâmetro menor, 4,5, diâmetro maior, 8, e a altura do rebaixo, 5. Clico em posições, seleciono essa face, vamos estar criando mais 8 furos com rebaixo. Vamos posicioná-lo certinho e cotar. ESC, dimensão inteligente, clico nessa aresta e com o ponto do furo, 20 milímetros, clico nesse ponto e nesse outro ponto, 46 milímetros, clico nesse ponto e nesse outro ponto, 20 milímetros, clico nessa aresta e nesse ponto, 24 milímetros, clico nesse ponto e nesse outro ponto, 16 milímetros, clico nesse ponto e nesse ponto, 20 milímetros, clico nesse ponto e nesse outro ponto, 50 milímetros, damos um OK, pressiono a tecla Ctrl, clico nesse ponto e nesse outro ponto, horizontal, damos um OK, pressiono Ctrl, clico nesse ponto e nesse outro ponto, horizontal, OK, pressiono a tecla Ctrl, clico nesse ponto e nesse outro ponto, vertical, e damos um OK. Dimensão inteligente, clico nessa aresta e nesse ponto, 6 milímetros, clico nesse ponto e nesse outro ponto, 28 milímetros. Clico nessa aresta e nesse ponto,
8 milímetros. Clico nesse ponto e nesse outro ponto. 24 milímetros. Clico nesse ponto e nesse outro ponto. 14 milímetros. Clico nessa aresta e nesse ponto. 6 milímetros. Damos um OK e confirmo. Agora vamos criar mais 2 furos com rebaixo na parte de baixo da peça. Assistente de perfuração. Utilizaremos as mesmas medidas de diâmetros e rebaixo. Clico em posições, seleciono essa face. Vamos posicionar aqui os 2 furos. ESC, dimensão inteligente. Clico nessa aresta e com o ponto do furo, 50 milímetros. Clico nesse ponto e nesse outro ponto, 24 milímetros. Clico nessa aresta e nesse ponto, 8 milímetros. Damos um OK, pressiono a tecla Ctrl, clico nesse ponto e nesse outro ponto, vertical, e damos um OK. Podemos confirmar. Venho na aba Esboço, Esboço, seleciono essa face, ferramenta Círculo, clico nesse ponto e nesse outro ponto, ESC, pressiono Ctrl, clico nesse círculo e nesse outro círculo, igual, podemos confirmar, dimensão inteligente, clico nesse círculo, 2,5 e damos um OK. Aba Recursos, Corte Extrudado. Damos um OK. Em Fillet, clico na setinha, chanfro. Vamos digitar nessa caixa 5. Teremos um chanfro de 5 por 45 graus. Clico nessa aresta. Podemos confirmar. E está criado o chanfro da nossa peça. Em material, clico com o botão direito, editar material. Em aço, clico na setinha. Vamos selecionar aço laminado. Aplicar
e fechar. Vamos salvar a nossa peça, pasta caminhão, componentes, essa é a peça 1, chassi, e vem salvar. E essa foi a nossa aulinha de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, se inscreve aí no nosso canal, divulga, compartilha, deixa mensagens, dicas, sugestões, dá um sinalzinho de positivo. Pessoal, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.